Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um amigo muito querido de muitos anos, Homero Fonseca, escritor e jornalista, e está fazendo falta o jornalismo pernambucano. O nosso jornalismo morreu, né, Homero? Homero, de investigativo, você chegava de manhã, tinha que descobrir um furo, né? Já há bastante tempo. E você contou aqui para mim que brigava com Adonias de Moura, que era o editor de esporte. Como era a sua briga? Do diário. Ali é uma das coisas folclóricas da redação. Adonias era um excelente editor de esportes e antigo no diário. E eu, na época, era editor da primeira página. E a primeira página, como todo mundo sabe, é a vitrine do jornal. Então, as melhores fotos de todas as coberturas vão para a primeira página, chamando para a página onde ela saiu. Mas Adonias era tão ciumento com as páginas de esporte dele que no dia de futebol a melhor foto ele escondia. Não dava para você? Não dava para a primeira página. E eu acho que nunca ninguém contou essa história. E eu ia lá brigar com ele, porque eu perguntava ao fotógrafo, tem uma foto de uma defesa de tal goleiro, arretada, tal. Aí, cadê a foto do goleiro? Não, aí terminava cedendo de contrariado. Era um dos folclores da redação. Agora nós vamos falar de uma história que os mais velhos lembrarão com certeza, né? O Recife ia ser inundado por Tapacurá. Como foi essa história? Virou um livro seu, de sucesso. Exato. Olha, primeiro você vai me permitir fazer um pouco do antecedente, senão ninguém entende nada. Certo. Primeira coisa é o seguinte, o Recife é uma cidade, como a gente sabe, na beira de dois rios importantes, Bibiribe e Capibaribe, mais três, que pouco se fala, que eu me lembro que um é o Jordão, são rios pequenos. Um é Tigipió e o terceiro eu me esqueço do nome. Todos descambam para o mesmo lugar e saem ali no porto. Para formar o Oceano Atlântico. Para formar o Oceano Atlântico, segundo... Nossa modéstia, né? Segundo a modéstia recifense. Junta essa água toda para formar o Oceano Atlântico. E em grande parte da cidade era tudo alagado, muitos canais naturais e que depois, com o tempo, foram fazendo canais artificiais de engenharia. E foi fazendo muito aterro. Então, desde muito cedo, que de vez em quando havia muita chuva nas cabeceiras do rio ou mesmo aqui perto, inundava a cidade. Isso na época de Maurício de Nassau já há um registro. Um livro do historiador holandês, Barleus, não sei em holandês como se pronuncia, meu holandês está meio enferrujado. Aí, no livro lá do Barleus, ele já fala em enchente no Recife. E na década de 60, 70, muito aterro na cidade. Quando havia essas chuvas que o rio alargava a água, subia de nível, e procurava o lugar onde ele se espraiava e estava tudo aterrado. Então, isso aumentava o volume das enchentes. Para resumir, na década de 70 tivemos as maiores enchentes. E em 75, que é o ano desse fato, foi uma enchente terrível. Morreram 67 pessoas só no Recife, afogadas pelas águas. O rio Capibaribe começou a encher no meio da tarde, não foi? Foi, na quinta-feira. Na quinta-feira. Começou os avisos, está enchendo, ninguém sabia o tamanho ainda. E foi uma enchente enorme, morreram 67 pessoas. Eu era repórter, eu trabalhei junto com o Joésil Barros, que era também repórter, em cima do caminhão do Exército, porque o Exército deu os caminhões para a gente poder andar pelos bairros. Era tudo inundado. O estado do esporte era uma piscina. Era uma piscina, exatamente. Quem viveu aquela época se lembra. Vivemos, né? Nós que vivemos aquela época. Então, foi um trauma enorme na cidade, um prejuízo material enorme, ruas destruídas, casas, pontes, bens pessoais que você tinha, gente que tinha documentos em casa foram perdidos, gente que tinha fotos de famílias, de casamento do avô, do pai, da mãe, tudo isso perdeu, tudo isso é dano emocional, fora o dano material e o dano financeiro mesmo. O que ocorre? Como você falou bem, lembra bem, as águas começaram a chegar na quinta-feira. Aí começaram os primeiros avisos. Na época eu trabalhava no Estadão, sucursal do Estadão, ali na Gervásio Pires. Na Boa Vista. Carlos Garcia. Carlos Garcia, grande companheiro, chefe da sucursal. E nós
cobrimos as enchentes com muita acurácia, muita exatidão, os prejuízos. A gente estava apurando isso na segunda-feira de manhã, porque a enchente começou, como você disse, numa quinta de tarde, foram começando a dar uns boletins, tem muita água lá, a própria CODECIP, que é a Defesa Civil de Pernambuco, ficou em alerta, a gente correu para a CODECIP e vinham os boletins e, claro, os engenheiros vão vendo e falam, olha, está vindo mais água, mas não podia dizer. A partir do momento em que chegou a um volume grande, aí começaram, olha, é muita água, vocês procurem quem puder sair de casa, quem for das áreas vulneráveis, que era tudo que era por perto do rio, bairros inteiros da cidade. Então, foi aquele estrago. As águas começaram a baixar no sábado. Na sexta foi o horror. No sábado, de tardezinha, começou a baixar, começaram a baixar as águas, e o domingo foi o domingo do prejuízo, de voltar para casa, ver as coisas, e na segunda a cidade estava começando normalmente a viver retomar as suas atividades, traumatizada por aquilo, quando estoura o boato, e há um pânico coletivo, que é uma coisa rara no mundo, um pânico coletivo. E aquilo que nós vimos de milhares de pessoas correndo em pânico. Começou o quê? Numa rádio? Foi a rádio dando a notícia? Veja, aí é que está. Depois do boato, depois do noticiário, eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que acontece? Como é que começou um negócio daquele? O governo, na época, que você deve se lembrar, era um governo militar. Aí militar é meio assombrado, aí disse logo que foram os terroristas. E aí a maioria botou lá, foram os terroristas. Mas eu fiquei encucado com o fato em si, eu digo, mas os terroristas em 1975 estavam tudo preso, o que chamavam terrorista, que eram os caras da esquerda que estavam no presídio de Itamaracá, tudo preso. Como é que eles... Será que tem algum? Vamos lá. Fiquei curioso com aquilo. Mandei buscar, na época, veja só, não havia internet. Eu quis estudar para poder fazer uma coisa mais profunda, as teorias dos psicólogos disso, e vi uns livros internacionais falavam no assunto. Aí tinha um amigo meu que ia para os Estados Unidos. Aí eu digo, arranja esse livro lá para mim. Zé Arlindo, que foi secretário, depois foi meu colega, morava na França. Eu digo, Zé, arranja esse livro em francês. E assim, começava aquele livro para ler os psicólogos, os psiquiatras, para explicar aquilo. Li um bocado, entrevistei vários psiquiatras, psicólogos e psicólogas aqui no Recife. Voltei para ouvir, eu trabalhando em outras coisas, mas sempre tinha um tempinho, eu voltava para ouvir alguém que presenciou aquilo, o que é que tinha sentido. Aí um contava, olha, uma tia minha saiu correndo de hobby com um telefone debaixo do braço. Não era celular, na época não tinha celular, era um telefone fixo, aqueles pretos feios assim, pesado. E até hoje ele não sabe porque diabo a véia saiu com um telefone. Foi que horas isso? Foi de manhã, 10 horas da manhã, mais ou menos. Aí o pessoal começou a correr, na rua. Na Praça do Derby ali, era... Tudo. A Caxangá foi o principal foco. Porque a Caxangá, na enchente, 2 dias antes, a Caxangá tinha virado um rio. O Capibaribe faz uma curva ali na várzea. Aí a água passava direto pela Caxangá. Foi um horror. E você estava onde? Eu estava na sucursal do Estadão. Mas ficou com medo também? Fiquei, no primeiro momento, veja só. A gente estava reunido, eu, Geneton Moraes Neto, saudoso grande jornalista, Ricardo Carvalho, Paulo Cunha, Paulo Moraes, Josenildo, fotógrafo, Garcia, o chefe. E a gente estava em reunião de pauta. Vamos cobrir os prejuízos na saúde, vamos ver os hospitais. Tinha ministro que vinha visitar a cidade de helicóptero, E a gente está fazendo essa pauta. Quando a gente ouve aquela gritaria, do meio da rua, e crescendo. Aí descemos, que a sucursal era numa sobreloja que tinha ali, no edifício Valfrido Antunes. Então, nós descemos, quando eu olho aquele povo correndo na rua, eu me lembrei cenas da infância minha no interior. Quando soltava um boi brabo, que o povo saía correndo. Parecia aquilo. Aí eu perguntei a uma mulher, minha senhora, o que é isso? Aí ela olhou para mim com os olhos assim, aí disse, meu senhor, Tapacurá estourou e o rolo d'água já vem no derby.
Eu fiquei apavorado, todo mundo com medo. Aí fiquei assim, aí Garcia, que era mais velho, mais experiente, disse, calma, gente, calma, vamos ligar para a Defesa Civil, para o governo, para ver isso. Aí subimos, num primeiro momento, eu digo assim, vou correr para Olinda, que é alto, vou para o alto de Olinda. Mas aí Garcia ligou para coisa, e a gente viu que era boato, aí Garcia disse, a notícia agora é o boato. Vamos para a rua cobrir o boato. Aí saímos para ouvir. Eu vi, por exemplo, na esquina quando vinha esse bolo de gente correndo e a mulher dizendo, a água já vem de débito. Na época, o trânsito era ainda manual, o sinal de trânsito. Os guardas tinham as guaritas, ali na Gervásio Pires, com a Conda Boa Vista, tinha uma guarita. O guarda estava lá em cima, controlando o trânsito. E o povo correndo. Ônibus. Muita gente. Muita gente. Os ônibus tinham cenas, rapaz, que depois você contando, são engraçadas. Mas na hora é dramático. Mas tinha ônibus que paravam, o motorista saía correndo, os passageiros e quem estava fora querendo entrar no ônibus. Ninguém sabia o que fazer. Eu estou olhando de lado de vez em quando, porque tem algumas pessoas aqui que ficam rindo. É muito engraçado você vendo, mas na hora era muito dramático. As pessoas atarantadas queriam subir no ônibus. Eu conversei com um repórter da Globo, Eduardo Ricken, que era o grande cinegrafista da Globo. Aí eu conversei com ele contou. Eu digo, tu filmasse aquele boato? Ele disse, muito pouco. Eu digo, por quê, Eduardo? Eu disse, velho, porque quando a gente ia, estava olhando os prejuízos da enchente também, lá em Afogados. Aí começou o boato, o povo correu. A primeira coisa que eu fiz foi correr para casa para salvar a minha mãe. Quando ele tirou a mãe, chegou em casa, que voltou, o corre-corre já tinha diminuído. Tanto que poucas emissoras de televisão conseguiram gravar essas imagens. A maioria dos cinegrafistas estavam na rua, saiu correndo também. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma amiga minha, Betânia Mascarenhas, que você também conheceu, que foi jornalista, era bancária. Ela me contou que trabalhava numa agência de banco. Quando veio o boato, saiu todo mundo correndo, desesperado, porque as pessoas acreditavam de primeira. Rara era a pessoa que parava e dizia, calma, vamos ver. Não, Tapacurá estourou e vai acabar com a cidade, saía correndo. Isso é pelo trauma psicológico da cidade. Betânia disse que quando chegou no banco, saiu correndo todo mundo. Caixa, cliente, gerente, o diabo, os bancários todos, saíram tudo correndo. E depois quando houve a calmaria e tal, que voltaram, disse que até dinheiro que tinha nas bancadas dos caixas estava lá, porque os ladrões saíram correndo também. Depois do intervalo, vamos continuar sabendo essa história de Tapacurá com Homero Fonseca. Eu volto já já. Homero Fonseca, então você escreveu um livro. E nesse livro você averigou quais foram as causas desse problema? Sim. Eu passei seis anos pesquisando. Por conta disso, de ver as teorias psicológicas sobre isso. E fui entrevistar as autoridades. Como eu disse, no primeiro momento disseram que eram os terroristas. Eu voltei, então, nesse período, conversei com gente do Exército, pesquisei os inquéritos que instauraram no DOPS, não sei o que, para ver quem eram os boateiros. Todo mundo fica perguntando quem é o boateiro, pensando que é possível encontrar uma ou duas ou três pessoas ou um grupo. Nesse tipo de pânico, nesse tipo de boato, segundo todos os meus estudos e tudo que os psicólogos comprovaram, ou pelo menos demonstram nas suas pesquisas, nas suas teorias, essas coisas são anônimas, são criações do inconsciente coletivo. Não é muito fácil entender, mas é assim, uma cidade traumatizada, tudo que se refere ao trauma, e na realidade o trauma tinha acontecido há 2 dias, que tinha sido a grande enchente. Então, o estouro de Tapacurá seria... O que era Tapacurá? Quem está falando muito... O que é Tapacurá? Maravilha. O que é Tapacurá? Maravilha, porque aí vai explicar outra coisa. Era uma barragem. Quando houve a enchente, o governo fez um estudo e viu que precisava fazer várias barragens. Naquela enchente de 75,
o maior contribuinte para o rio Capibaribe tinha sido o rio Tapacurá. É um que passa por Vitória de Santo Antão, um rio menor, passa por Vitória de Santo Antão, São Lourenço e desemboca no Capibaribe. Foi o que botou mais água no Capibaribe, que já vinha com água lá das cabeceiras e de outros afluentes. Ele foi o maior contribuinte. Então, o governo disse que fariam várias barragens e inaugurou a de Tapacurá em 73. E aí deu entrevistas coletivas e toda a imprensa noticiou, que aí eu acho que foi um erro de comunicação. O general Ernesto Geisel que inaugurou. Era, que inaugurou, tudo bem. Mas aí houve um erro de comunicação terrível do governo, que foi o seguinte: afirmou para a população, para tranquilizar, aquilo era em 73, como a cidade recebia sempre as enchentes e era traumatizada, para tranquilizar, disse, com a barragem Tapacurá, adeus enchente. O Recife está garantido. Então, Tapacurá, na memória coletiva, era o que garantia que não havia enchente. E houve, maior do que as outras. Então, aí é o que está os estudos. O inconsciente coletivo da cidade é como num sonho. Você tem um dia, acontece algo perigoso com você e você sonha com monstros, com coisas. É o mecanismo inconsciente que desperta. Eu quero saber o que é que você fez. Você saiu lá do Estadão e viu o povo correndo na rua, queria ir para Olinda, né? Mas aí eu fui cumprir meu dever. Fui para a rua. Era ir para Olinda, lá para o Alto da Serra. Na hora, era para ir para lá. E todos pensavam, vou subir. Uma moça me disse, eu vinha na ponte do Arte Coelho, vi o povo correndo, vi um guarda correndo também. Eu perguntei, o que é isso, meu senhor? Ele disse, estão dizendo que Tapacurá estourou. Aí ela disse, mas o senhor é um militar, era da polícia militar. O que é que o senhor diz? Ele disse, eu não sei não, mas por via das dúvidas, corra e suba num prédio. Então, era esse os depoimentos. E as pessoas subiram nos prédios? Algumas pessoas subiram mesmo. Quem podia, os elevadores, foi um engarrafamento de elevador enorme. Mas aí também tem o seguinte, como o boato teve essa abrangência tão grande, como ele atingiu tanta gente. Aí é onde entra o negócio da rádio. Aí foi o seguinte, eu fui pesquisar as rádios e cheguei a uma determinada emissora, Rádio Olinda, na época, que tinha um rádio que tinha um carro volante, que era o Azulzinho, era um Fusca azul com o nome Rádio Olinda, que percorria a cidade dando notícias de última hora. Eu conversei com Suter, Ivo Suter e vários companheiros daquela época, eles me contaram. E eu me lembro de eu ter ouvido isso. O caso foi o seguinte, quando o boato começou, o Azulzinho ia pela Caxangá, vendo os estragos da cheia. Quando viu aquilo, perguntou, o que é? Aí o povo disse, Tapacurá que estourou e o rolo d'água vem aí. Aí eles botaram no ar, que aí foi um erro, porque também se diz que, num caso desse, os meios de comunicação, sobretudo os instantâneos, que são o rádio e a televisão, hoje a internet, que não havia na época, tem que se segurar, não pode reproduzir o boato, tem que dizer assim. Isso é toda a experiência mundial. Você tem que dizer assim, está correndo um boato na cidade que está provocando pânico. Fiquem calmos que não é verdade. Mas não diga qual é o boato, porque quem ouvir vai reproduzir. Muita gente ouve pela rádio, a rádio dizendo que é boato, mas está tão assombrado que acredita e sai dizendo. O governador era Moura Cavalcante saiu do Palácio e foi para a Rua do Hospício. Foi para a Rua do Hospício, de frente ao diretório acadêmico, estudantil, e deu uma entrevista lá. Eu conversei com ele depois. Foi quando eu perguntei, ô governador, e a polícia, a coisa, encontrou os terroristas? Ele disse, só eu bati tudo e não encontrei um terrorista. Ele rindo, já anos depois. Sim. Porque não tinha terrorista. Muitos, os presos da época, atenção, a classe dos taxistas, foram os maiores suspeitos na época. Porque saíam por ali, quando viu o boato, saíam correndo para ir salvar as esposas, as filhas, os filhos, a mãe. E o povo na rua, quando eles paravam, o que é isso? O taxista dizia, Tapacurá que estourou, porque estava acreditando naquilo. Todo mundo acreditava e repercutia. Aí prenderam os taxistas, interrogaram e viram que não tinha nada. Aí eles contaram uma história. Durou quanto tempo esse drama? Olha, veja bem,
tem um momento em que é maior num canto, maior no outro, mas do grosso mesmo durou 1 hora. Porque depois de 1 hora, quando entrou o governador de viva voz dizendo: eu sobrevoei de helicóptero a barragem, meus engenheiros estão lá, está tudo calmo, parem, aí foi acalmando aos poucos. E você tirou da cabeça de fugir para Olinda, né? Aí eu não precisava mais, já estava cuidando da vida. E depois você passou vários anos para escrever aquele livro. Fazendo essas pesquisas. Foi o maior sucesso, eu li de cabo a rabo. Foi. Está esgotado, né? Viagem ao Planeta dos Boatos. Veja só, aí está um detalhe, se você me permitir uma pequena propaganda, ele se esgotou há muito tempo, foi lançado pela editora Record do Rio. Mas há uns 10 anos atrás, teve um repeteco aqui em menor escala, que a barragem de Carpina estava vazando água, que chegou ali no shopping de Casa Forte, no Plaza. Chegou ali, fechou o Plaza, o pessoal da universidade se apavorou, terminou as aulas e chegou a haver um certo boato de novo de que a barragem de Carpina tinha estourado e muita gente, inclusive, usando o nome Tapacurá, dizendo Tapacurá, mas tudo pelas redes sociais. Mas isso chegou a provocar engarrafamentos na cidade, fechamentos de aula, algumas coisas. Aí a CEP, editora daqui, oficial, me chamou... Nosso Leitão. Aí me chamou e disse: olha, o teu livro, como é que está, os direitos autorais? Eu digo: já venceram, já faz tempo que a Record... Ele disse: vamos fazer uma outra edição atualizada com esse boato de agora. Então, esse livro existe, Tapacurá, Viagem ao Planeta dos Boatos, é encontrado na CEP, ali em Santa Amaro, e que foi editado bem mais recentemente, há menos de 10 anos atrás. Eu acho que ainda existe dele por aí. E é diferente do original. Porque tem um capítulo inteiro contando esse novo fato e mostrando como aquilo ainda ficou na memória coletiva da cidade. Agora, uma coisa engraçada, né, Homero, que você está lembrando agora aqui, é esse jornalismo investigativo. Você passou 5 anos para fazer o livro. 5. Trabalhando demais. E infernizando a vida dos amigos. Eu me lembro, uma cunhada minha vai para os Estados Unidos, eu digo: arranja uma brecha para comprar esse livro, ou arranjar, que não era fácil, de 2 psicólogos americanos que falavam sobre boatos. Tinha histórias assim. Eu descobri que nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, no estado de Nova York, chamada Port Jervis, só que era uma cidade pequena, teve um boato parecido. Tinha um rio lá, o Wallenpaupack, que é um nome indígena também, Itapacurá é um nome indígena. E o Wallenpaupack que teve um enchente e depois saiu um boato de que a barragem tinha estourado e o povo foi para a rua. E você foi a Tapacurá, foi? Fui. Eu guardei até, eles fizeram infelizmente, uma mudança eu perdi. Eles fizeram uma pesquisa de engenharia lá para ver, aí tiraram um pedacinho são amostras do concreto, do maciço da barragem. Eu até guardei um pedacinho desse. Fui lá ver, fui em todo canto. Fui no cemitério ver, porque chegaram a dizer que... Aí surgiu boato em cima do boato. Depois do boato que Tapacurá estourou, começou a rolar boato que tinham morrido 30 pessoas de susto, pisoteadas, coração, 30. Eu fui em campo, fui no pronto-socorro, fui no cemitério de Casa Amarela, IML, no cemitério. Isso que eu digo, durante 6 anos, sempre que eu tinha um tempinho, fui no IML, cemitério de Casa Amarela, cemitério da Várzea, fui pegando os registros dos mortos daquele dia e consegui provar 3. 3 que eu fui, encontrei as famílias, 2 eram mulheres, os viúvos, o marido disseram que ela morreu de susto lá, uma estava até grávida. 3 pessoas, boato sobre boato. Homero, e o projeto atual? Meu projeto atual é o seguinte: eu sou jornalista e amante da literatura, meio enxerido. Eu publiquei um romance... Enxerido e meio. Enxerido e meio. Você, como amigo, sabe. Enxerido e meio. Então, eu publiquei há algum tempo um romance chamado Hollywood, que é a história de um contador de filmes, mentindo e dizendo os filmes de Hollywood transformados na linguagem nordestina. Os cowboys eram os vaqueiros e aquelas coisas todas naquela linguagem matuta.
também a Record publicou, foi muito bem recebido. E eu aí estou terminando um segundo romance, que é uma espécie de história do Brasil, vista por um personagem mitológico, baseado em... Aí é que é enxerimento em meio 2 vezes. Baseado muito livremente na Odisseia do meu xará Homero, que esse é o verdadeiro. Eu sou Homero fake news. Homero grego é o verdadeiro. E Homero Lacerda do esporte é o quê? Não, peba mesmo. Não vou dizer assim, mas às vezes as pessoas me confundiam. Eu dizia, não, cada qual no seu cada qual. Ele é um empresário, não sei o quê, eu sou jornalista. Sou apenas um jornalista. Sim, aí esse livro é ficção completa. É, ficção. Mas é a história do Brasil vista assim... Maurício de Nassau está lá, aí chega a história do papagaio do Maranhão, que existe coisas que existem na história perdida, e leva o papagaio mente, que não é o papagaio, é o intérprete, que mente para burro para Maurício de Nassau. Maurício de Nassau acredita no papagaio, leva o papagaio para a Europa, o papagaio inteligente, que contava as coisas do Brasil. E esse herói se mete na luta contra os holandeses, a favor de Zumbi, briga em Canudos, briga no Rio Grande do Sul com um cara lá, um herói, um rolo. Nacional. Nós queremos agradecer ao Homero por essa entrevista maravilhosa em que ele contou muita gente que eu tenho certeza viveu esse problema da enchente da Tapacurá, que virou um livro de sucesso dele. E vamos torcer aí que a CEP reedite, porque eu li e esse livro ainda hoje é atual. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.